A energia pode se apresentar sob diferentes formas, tais como energia elétrica, energia mecânica, energia química, energia radiante, etc, etc, etc. Um dos processos de se transmitir qualquer tipo de energia de um ponto a outro é feito através de um movimento ondulatório, ou seja, através de ondas. E o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que se propaga. Assim, por exemplo, a energia mecânica de uma pedra que atinge a água de um lago é transmitida por toda a superfície desse lago, através de ondas. A diferença entre as ondas eletromagnéticas está nas diferentes frequências com que essas ondas vibram. Assim chamamos de espectro eletromagnético ao conjunto de todas as frequências das ondas eletromagnéticas. Então, aqui no nosso caso, nós temos nessa figura aqui um pequeno exemplo aqui, uma fração do nosso espectro de ondas eletromagnéticas. Então, uma onda é uma perturbação que se propaga, né? Uma das ondas mais simples que nós temos é a senoide, né? A função seno, que é uma onda representada por esse desenho aqui, ó. Então, nesse caso, essa região mais elevada aqui, nós chamamos de crista. Né? Então, essa parte mais alta aqui é a crista. Essa parte mais profunda, nós chamamos de vale. Tá? A distância entre o topo de uma crista e a crista consecutiva, tá? Nessa distânciazinha aqui, nós chamamos de comprimento de onda. Então, isso aqui é o comprimento de onda. Uma outra característica importante de uma onda é que as cristas, né? Aliás, a crista em um vale, um comprimento de onda, ele se repete com o passar do tempo. Então, a onda, para percorrer um comprimento de onda, ela gasta um período. Então, para ela sair de uma crista ou de um vale até o próximo vale, ela vai gastar um tempo. Tá? Esse tempo que nós chamamos de período. Então, isso aqui se chama período da onda, tá? A quantidade de vezes que o comprimento de onda se repete com o passar do tempo e com a propagação da onda, nós chamamos de frequência. Então, a onda ela também possui uma frequência, que nós representamos pela letra F. A frequência ela é medida em Hertz. É a quantidade de vibração por segundo. Bom, isso aqui é um básico de onda. No nosso caso, nós vamos trabalhar com ondas eletromagnéticas. Tá? São ondas compostas de campos elétricos e campos magnéticos. A luz é uma onda eletromagnética. E a luz é a energia que se propaga através desse tipo de onda, a onda eletromagnética, cujas frequências sensibilizam os nossos olhos. Tá? A frequência dentro da faixa do visível do espectro eletromagnético corresponde às diferentes cores com que observamos a luz. Então, quando nós olhamos esse desenhozinho aqui, ó, tá? Aqui eu tenho o meu espectro de onda, né? A parte visível é uma parte bem pequenininha aqui, ó. Ela fica se situando nesse trechozinho aqui, ó. Tá? É a parte que nós conseguimos enxergar, que é o espectro de luz visível. O espectro de luz visível é uma faixa muito pequena, muito estreita de todo o espectro de onda que existe. O espectro de onda ele começa nas frequências muito próximas de zero, né? São oscilações, vibrações muito próximas do zero, e ela se estende até o infinito. Tudo está vibrando, o mundo todo vibra, tudo vibra. Mesmo quando você observa um objeto parado, você olha observando a nível atômico, os átomos estão vibrando, até porque a vibração de um átomo me dá a medida de temperatura, né? Temperatura não é medição das vibrações das partículas de um corpo. Então tudo vibra. Agora a faixa que nos interessa é exatamente essa pequena faixa estreita, que é o espectro de luz visível aqui, ó, que é onde nós conseguimos enxergar as cores. Então, do ponto de vista físico, cor é uma sensação, tá? É a frequência de uma onda visível que sensibiliza os nossos olhos, nos dando a sensação do que nós chamamos de cores. As frequências dentro da faixa visível do espectro eletromagnético correspondem às diferentes cores com que observamos a luz. A luz de cor violeta, por exemplo, corresponde à maior frequência.
E a luz de cor vermelha corresponde à menor frequência. Então aqui é a menor frequência e aqui a maior frequência, tá? Podemos obter luzes de outras cores, combinando luzes de diferentes frequências. A essa combinação damos nome de luz policromática. Então, quando a luz é policromática, né? Vamos pegar aqui uma nova folhinha aqui. Então, nós temos que a luz pode ser policromática quando ela é composta de diversas ondas, né? Que tem as frequências que nos dão a sensação de diversas cores, né? E temos a luz monocromática, que é a luz de uma única frequência. Então a luz policromática é combinação de várias, vamos botar aqui entre aspas, cores. E temos a luz monocromática, que é a luz que é a luz que tem uma única frequência. Então, é a luz composta de uma única frequência. Então, quando nós estudamos ótica, temos que ter em mente que as cores são ondas de frequências distintas, tá? E que a onda de uma única cor é porque ela possui uma única frequência. A luz branca é um exemplo de luz policromática. A luz branca, quando ela atravessa um prisma de vidro ou uma gotícula de água, ela se decompõe nas cores, formando lá o padrão do arco-íris. Um exemplo de luz monocromática é o raio laser. Tá? O raio laser, quando você tem um laserzinho desses de chaveirinho de brinquedo, ele é vermelho, ele sempre será vermelho, não tem como fazer ele emitir uma outra cor, tá? Já que pela natureza dele, ele já transmite uma onda eletromagnética numa determinada frequência que nos dá a sensação de vermelho. Claro que eu estou dando o laser como exemplo, o laser vermelho como exemplo, pois existem lasers de outras cores, inclusive na faixa que nós não enxergamos, tá? Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade quando estão se propagando no vácuo. Então eu posso colocar uma definiçãozinha aqui de velocidade da luz. Tá, vou tentar digitar aqui que é melhor. Então, ó, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade quando estão se propagando no vácuo. Cortou aqui, né? No vácuo. Pois bem, a essa velocidade, né, nós representamos ela pela letra C minúscula, tá? Que é a velocidade da luz. E no vácuo ela vale 300.000 quilômetros por segundo, ou ainda, né, posso escrever como C igual a 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, ou ainda a velocidade da luz pode ser expressa como 300 milhões de metros por segundo, tá? Metros por segundo, ou C igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, todas as vezes que nós nos referimos à velocidade da luz, nós vamos representar pela letra C minúscula. A velocidade da luz no ar é muito próximo da velocidade da luz no vácuo, muito próximo mesmo, tanto que, né, nós chamamos praticamente do mesmo valor. Nos meios materiais, sólidos, líquidos e gases, a velocidade V das ondas eletromagnéticas é sempre menor do que a velocidade da luz no vácuo e terá valores diferentes para as diferentes frequências, tá? Então, nos meios materiais, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é sempre menor que a velocidade da luz. Então, eu posso colocar essa definiçãozinha aqui já
com uma observaçãozinha. Então isso aqui é sempre válido, tá? E outra também, quando a luz é decomposta a luz branca, né, decomposta nas suas componentes, que nos dão a sensação das cores, cada componente vai ter uma frequência diferente e cada componente vai ter uma velocidade de propagação também diferente, tá? Quando a gente se refere às distâncias astronômicas, é muito comum nós utilizarmos o nome ano-luz, a medida, né? Unidade de medida chamada o ano-luz, tá? O ano-luz é uma unidade de medida astronômica e ela é muito conveniente quando a gente vai falar de distâncias entre estrelas, planetas e por aí vai. Tá? Então, um ano-luz, por exemplo, é a distância percorrida pela luz durante um ano no vácuo. Então, vamos pegar um pequeno exemplozinho aqui só para a gente ver como é que aplica isso. Essa primeira partezinha aí. Então, vamos pegar esse pequeno exemplozinho aqui. Sabendo-se que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até nós, determine a ordem de grandeza da distância do Sol à Terra em anos-luz. Tá? Então vamos lá. Um ano-luz, tá? Corresponde, né? Um ano, né? Um ano corresponde a, vamos botar aqui, vamos transformar isso aqui em minutos, né? Que aqui está em minutos, né? Então, vamos colocar aqui no cantinho aqui, ó. Um ano tem 365 dias, né? Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então eu posso fazer uma regrinha de 3 usando esses dados aqui, ó. Para não confundir, deixa eu tirar isso aqui por enquanto, já que não tinha espaço. Então vamos colocar aqui, ó. Um ano-luz corresponde a 365 vezes 24 vezes 60, tudo isso aqui em minutos. A distância, né, Sol, Terra. Opa, isso ficou meio esquisitinho aqui. Sol, Terra, tá? Leva 8 minutos. Então vamos lá, ó, vamos resolver essa proporção aqui, ó. Vou pegar mais uma folhinha aqui. Então eu posso escrever que a distância do Sol até a Terra vai ser igual a os 8 minutos, né? Dividido por aquele valor lá, ó, 365 vezes 24 vezes 60. Resolvendo essa conta aqui, eu vou ter 8 dividido por 365 vezes 24 vezes 60. Isso aqui dá 525.600. Então eu tenho 8 dividido por 525.600. Isso aqui me dá aproximado 1,52 vezes 10 a menos 5 anos-luz. Bom, como ele quer a ordem de grandeza, né, eu só vou considerar a potência de 10 aqui, ó. Ordem de grandeza. Então vai ser 10 a menos 5, né? Anos-luz. Pronto. Bom, para a gente poder trabalhar legal mesmo com ótica, nós vamos ter que primeiro, vocês vão ter que se lembrar aí daqueles teoremas de Tales, aquela parte de geometria básica lá da 7ª, 8ª e 9º ano, tá? Bom, vamos entrar aqui nas noções básicas de ótica mesmo. Ali foi só uma introdução. Noções básicas. Bom, a primeira noção básica que nós vamos ter aqui é um raio de luz.
raio de luz é uma linha orientada que representa a direção e o sentido de propagação da luz, tá? Então vamos colocar aqui, ó, linha orientada que representa a direção e o sentido de propagação da luz. A direção e o sentido de propagação. Bom, é uma reta. Então, um raio de luz aqui eu posso simplesmente pegar uma reta, né? Tem uma reta aqui. Ou ainda, né, uma reta, ele vai ter uma setinha aqui indicando a direção. Ou ainda, né, um raio de luz pode ser uma curva também, tá? Nenhum problema. Uma observação aqui importante é o seguinte: os raios de luz provenientes de um mesmo ponto com pequena abertura constituem o que nós chamamos de pincel de luz, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos botar aqui de azul clarinho aqui, eu tenho uma fonte de luz aqui, ó, e aí eu tenho alguns raios de luz saindo dessa fonte e eles se deslocam, né? Eles saem com pequenas aberturas aqui, ó, um em relação ao outro, ó. Então, nesse caso em particular, nós temos aqui um pincel de luz. Opa, esqueci de desligar a régua aqui. Então, isso aqui, ó, é um pincel de luz. Bom, a fonte de luz, para nós enxergarmos um objeto qualquer, é necessário que a luz proveniente dele atinja nossos olhos. Esse objeto é uma fonte de luz, tá? Então, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui um olho de alguém, tá? E aqui nós temos um objeto qualquer, sei lá, vamos botar aqui uma vela que esteja apagada, por exemplo. Então a luz do ambiente, né, vai atingir essa vela, tá? Vai ser refletida e atingir os nossos olhos. Então esse objeto aqui é uma fonte de luz, tá? Quando uma pessoa se encontra, por exemplo, embora ela tenha uma visão boa, né, mas vamos supor que ela esteja aqui, ó, tá? Olhando para cá, com o rosto virado para cá, e eu tenho um objeto aqui desse lado, o que vai acontecer? A luz ambiente atinge o objeto, mas não está atingindo o olho da pessoa. Então esse objeto está fora do foco do campo visual da pessoa. Então a pessoa não consegue enxergar isso aí. Embora os olhos dela sejam bons, ela não consegue enxergar porque a luz que o objeto reflete não atinge ela, tá? Nós temos dois tipos de fontes de luz aqui. Nós temos as fontes de luz primária, que é aquela que emite a própria luz, né? Então a fonte de luz primária é aquela que produz a luz que ela emite, né? Então produz a luz que emite. Um exemplo disso, sol, né? Sol, uma lâmpada, uma lanterna, uma vela acesa e por aí vai. E temos as fontes de luz secundária, que é aquela que ela não emite a própria luz, tá? Mas ela reflete a luz. Então a fonte de luz secundária é aquela que não produz a luz que emite, apenas a retransmite, tá? Então, ó, não produz a luz que emite, apenas a retransmite ou reflete, né? Por exemplo, um exemplo mais clássico que nós temos disso aí, tá? É a lua, né? Vou pegar um desenho já pronto aqui. Então, um exemplo de luz secundária tá aqui, ó. O sol, ele emite luz, a luz atinge a lua e a lua reflete a luz da Terra. Então tá aqui, ó, os raios de luz provenientes do sol. Então eles vêm aqui, ó,
Os raios de luz vêm do Sol, atingem a Lua e são refletidos aqui para a Terra. Tá? Então a Lua é uma fonte de luz secundária. Aqui, ó. E o Sol é a fonte primária. Bom, a luz, para ela se propaga através de meios, né? Então nós temos os meios de propagação da luz, ó. Nós temos o meio transparente, o translúcido e o opaco. Transparente é um meio que permite, através de si, a visualização nítida dos objetos, pois nele a luz se propaga em trajetórias bem definidas e praticamente sem perda de intensidade. Então nós temos exemplo, né? O vácuo, o ar, o vidro liso comum, uma água bem fina camada. Então nós temos o primeiro meio de propagação aqui, ó, é o meio transparente. Então se eu for considerar aqui, ó, vamos supor que eu tenha aqui um certo meio, tá? Um pedaço de vidro liso. Aí os raios de luz, né? Eles se propagam em linha reta. Eles vão atravessar esse meio aqui numa boa, tá? Então eles atravessam o meio de forma retilínea. Atravessam perfeitamente esse meio, tá? Esse é um meio transparente. Agora, o meio translúcido é o meio que permite a visualização dos objetos, mas não nitidamente, tá? Você perde nitidez. Nesse caso, o que acontece? Os raios de luz, ao atravessar os meios translúcidos, eles sofrem pequenos desvios nas suas trajetórias. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui de novo o nosso exemplo. Então, tem um meio aqui que seja translúcido. Agora eu consegui desenhar retinha mais ou menos. Então aqui está um meio translúcido. Então o que acontece com esse meio aqui? Tá? Os raios de luz, ó, provenientes de uma fonte, eles vêm, atingem o meio, tá? Porém, quando eles vão atravessar esse meio, eles sofrem pequenos desvios das suas trajetórias, tá? Eles sofrem desvios aqui da trajetória. E esses desvios fazem com que se perca a nitidez quando você observa através desse meio. Um exemplo desse meio é o que? O vidro fosco, o papel vegetal, uma neblina, aquele vidro que se coloca em box de banheiro, que você consegue ver que tem alguém tomando banho, mas você não consegue definir muito bem a pessoa lá, né, naquele meio. Então a luz, ela atravessa aquele meio, ela sofre desvios da sua trajetória original. Então a imagem, ela fica meio difícil de você ter uma definição do que seja essa imagem. Bom, e o último meio de propagação que nós temos é o meio opaco, né? No caso do meio opaco, ele não permite visualização nenhuma, tá? Então é o meio que não permite a propagação da luz de forma alguma. Então vamos pegar aqui um exemplo, uma parede, né? Pegar uma parede de tijolo aqui, a paredezinha aqui, desenhar uma paredezinha melhorzinha, né? Então você tem um meio aqui, tá? E esse meio, ele é completamente, tá, opaco, ou seja, ele dificulta a passagem da luz. Então a luz, ela não consegue atravessar esse meio. Então vamos lá, eu tenho um raio de luz aqui. O raio de luz vem, atinge o meio, mas ele não consegue atravessar esse meio. Tá? Então um exemplo disso é qualquer parede, metal, tijolo, papelão grosso, etc, etc, etc. Então os três meios básicos que nós temos onde a luz se propaga. O transparente é aquele que permite, através de si, a visualização nítida dos objetos. Então você consegue observar perfeitamente o objeto. Tá? O meio translúcido é aquele que permite a visualização parcial, mas não com muita nitidez.
E o opaco é aquele que você simplesmente não consegue atravessar a luz não consegue atravessar o meio e você simplesmente não vê. Tá? Então essas são as noções básicas que nós precisamos saber. Agora vamos também ver aqui os princípios básicos da ótica geométrica. Tá? Esses são os princípios básicos e são muito necessários que você preste atenção. São simples, porém exigem uma atenção. Então os princípios... Bom, um dos princípios básicos é a propagação retilínea da luz. A luz nos meios transparentes e homogêneos se propaga em linha reta. Então esse aqui é um dos princípios básicos da luz. Tá? Então nos meios transparentes e homogêneos, a luz vai sempre se propagar em linha reta. Então para nós aqui, então um raiozinho de luz, ó, sempre em linha reta. Se o meio for transparente e homogêneo, a luz vai se propagar em linha reta. Outro princípio básico é o princípio da independência dos raios de luz. Tá? Esse princípio me diz o seguinte: as trajetórias dos raios de luz não interferem, ou seja, elas são independentes entre si. Tá? Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho um raio de luz, vamos botar aqui, em vez de pegar um desenho pronto, vamos fazer aqui. Se eu tenho um raio de luz que sai desse ponto aqui, ó, e vem para cá, veja que eu desenhei um raio de luz aqui vermelho, ou vermelho não, azul, tá? Ele saiu desse ponto aqui, que eu vou chamar aqui de ponto, vamos chamar isso aqui de A, e ele chegou até um ponto B aqui, ó. Agora vamos pegar um outro raio de luz aqui, vermelho agora, tá? Que vai sair daqui e vai vir para cá, ó. O que acontece? Esses raios de luz, ó, embora eles se cruzem nesse ponto, vamos supor que esse raio sai de um ponto A' até um ponto B', eles não interferem um contra o outro. Cada raio de luz segue a trajetória sem interferir um raio no outro. É o que acontece com aquelas lâmpadas, né? Quando você vai iluminar pessoas com luzes diferentes, né? Você consegue fazer isso nesse exemplozinho aqui dessa figura, exatamente porque os raios de luz, as suas trajetórias, né, são independentes entre si. Então não dependem uma da outra. Tá? Então, tanto se a luz está simplesmente cruzando, não importa a sua frequência, a luz que está indo para um lado, para um sentido, e outro sentido, elas não vão interferir. O outro princípio que é muito importante é da reversibilidade dos raios de luz. Tá? Vamos pegar aqui mais um papelzinho. Esse princípio aqui é muito importante. O que esse princípio aqui quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: eu vou desenhar aqui como uma curva aqui, mas isso não importa, tá? Pode ser uma reta também. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho aqui, vamos supor, um ponto A aqui, ó, e aqui eu tenho um ponto B, tá? O meu raio de luz, ele sai de A e atinge B, ó, seguindo essa trajetória aqui, ó, tá? Então a trajetória de um raio de luz independe do seu sentido. Se a luz está indo de A para B, a trajetória é essa que está aqui no meu desenho aqui em azul. Agora, se a luz for de B para A, a trajetória não vai depender disso, tá? Então aqui, ó, A, B. Vou mudar a cor aqui só para facilitar o entendimento. Então a trajetória é a mesma, tá? Bom, esse princípio aqui é importante no seguinte aspecto: quando a gente for trabalhar com um espelho. Então, por exemplo, quando você consegue observar uma pessoa através do espelho, essa pessoa consegue te observar através do mesmo espelho. É isso que esse princípio quer dizer, tá? Então, não tem como você observar uma pessoa através de um espelho e essa pessoa não observar esse mesmo espelho e não conseguir te enxergar, a não ser que ela seja cega, né? Mas aí não é o caso. Então, o que acontece é isso, tá? Então, o princípio da reversibilidade dos raios de luz é isso. Então, aqui no caso, ó, vamos supor que nesse ponto A aqui seja uma pessoa e ela vê a imagem dessa pessoa B aqui, ó, através desse espelho.
Ora, se a pessoa B olhar para o mesmo espelho, ela consegue enxergar a pessoa A. Pronto, é isso. Isso que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Agora vamos aplicar esses princípios aí, ó, para a gente entender até mesmo alguns fenômenos ópticos que acontecem, né? Então vamos lá, as aplicações dos princípios da ótica. Vamos colocar, opa, de vermelho. Vamos colocar de preto. Bom, a primeira aplicação é a sombra. Tá? A sombra é a primeira aplicação aqui. Então vamos lá, vou desenhar aqui como é que funciona a sombra. Bom, para isso, eu vou pegar aqui, ó. Vamos desenhar aqui primeiro um quadradinho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um quadradinho aqui em perspectiva. Opa. Vamos desenhar um quadradinho aqui pequenininho. Aqui. Aqui. Aqui, até aqui tá bom. Não vai ficar perfeitinho não, porque desenha a mão livre. Pronto. Tá? E vamos tomar aqui um ponto de luz. Meu ponto de luz. Vou botar ele bem aqui assim, a nossa fonte de luz, né? Melhor dizendo. Aqui tá a nossa fonte de luz aqui. Então o que acontece? A luz, ela vai sair da minha fonte. Vou colocar de azul. E ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai passar por aqui. Que eu soltei a caneta aqui no papel. Ela passa por aqui. Aí ela vai passar por aqui também. Por esse outro extremo. Opa. Por aqui. Por aqui. De tal modo que nós vamos ter aqui, ó. Se aqui for uma parede, né? Uma parede. Nós vamos ter uma região bem escura nessa parede aqui, ó. Nós vamos ter a formação de uma região bem escura nessa parede. Essa região escura na parede corresponde à minha sombra. Tá? Então essa região aqui, ó, todinha. Deixa eu desligar aqui a régua. Essa região todinha aqui, ó, corresponde à minha sombra, que é uma região escura com a mesma formato do meu objeto. Tá? Vou pintar aqui só um pouquinho aqui. Então aqui, ó, nós temos a nossa fonte de luz. Aqui nós temos o nosso objeto. Tá? Essas linhas em azul representam os raios de luz. E essa região bem escura que é a sombra. Tá? Então a fonte de luz, nesse caso, é uma fonte de luz pontiforme, porque o tamanho dela eu posso desprezar quando eu comparo com um objeto. O Sol, por exemplo, o Sol é enorme, muito maior do que o nosso planeta, porém ele está muito longe, muito distante. Tá? Então nós podemos considerar o Sol como uma fonte pontual, uma fonte pontiforme de luz, porque ele está muito distante e essa distância é muito relevante, não pode ser desprezível. Então a fonte de luz é pontiforme quando o seu tamanho é desprezível em relação às outras dimensões envolvidas, tais como o tamanho do corpo, que é opaco, a distância percorrida pela luz e por aí vai. Observe a formação de sombra projetada nessa parede aqui, no caso, né? Eu tenho a formação da sombra do meu objeto projetado nessa parede, tá? É uma região que não tem luz, é uma região de ausência de luz. O princípio da propagação retilínea da luz é comprovado pelo fato de que a sombra projetada tem a mesma forma do corpo opaco. Assim, se o objeto opaco O é retangular, sua sombra projetada no anteparo A, no anteparo, também será retangular. Então aqui no caso, ó, meu objeto é um quadrado aqui. Eu vou até escurecer aqui um pouquinho, né, para deixar ele bem claro aqui que ele é opaco, né, que aqui não ficou muito bem definido que ele é opaco, né. Então aqui é um quadradinho aqui, né, e aí eu tenho aqui a minha sombra, que é a região escura. Isso aqui é um quadrado, meu objeto é um quadrado, né, a minha sombra vai ser um quadrado. Se meu objeto for um círculo, minha sombra vai ser circular. Tá? Isso é graças à propagação retilínea da luz. Tá? Agora, a outra aplicação importante é a penumbra, que já é um pouquinho mais complicado. Vamos botar aqui, ó.
penumbra. Então, para penumbra, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa figura já pronta aqui, porque é um pouquinho mais complicado de desenhar aqui, ainda mais a mão livre, né? Sem régua. Aqui para usar régua é complicado. Então, vamos pegar aqui a penumbra, a região de penumbra. Bom, para que a penumbra seja formada, é necessário que eu tenha uma fonte de luz extensa. Ou seja, o tamanho da minha fonte de luz já não pode ser desprezado quando eu comparo com o tamanho do meu objeto. Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu corpo opaco e aqui eu tenho um anteparo. Então a formação de penumbra se dá da seguinte maneira, tá? O raio de luz aqui do meu objeto, aliás, a minha fonte de luz, peraí, ele vai vir para cá, vai fazer isso, opa, vai fazer isso aqui. A outra dimensão aqui vai passar bem por aqui assim. Rapaz, desenhar isso aqui na mão livre é complicado. Vem pra cá, tá? E aqui também vem cruzado. Então dá... Oh, meu Deus. Isso. Agora tem os outros raios de luz aqui, ó. Que vão vir daqui, vão vir pra cá. No caso é aqui. E daqui por cima. Pra cá também. Ou seja, eu vou ter aqui, vou desenhar só alguns raios aqui, porque senão vou poluir demais esse meu desenho. Eu vou ter uma região aqui escura, que é a sombra, e vou ter uma região um pouco mais clarinha, que é a região de penumbra, tá? Uma coisa muito interessante que acontece nisso aqui é a questão do eclipse, o eclipse da Lua, tá? Quando a gente pega o eclipse, né, o eclipse lunar, você tem a sombra, né? A sombra da Terra projetada na Lua. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, quando eu pego aqui, ó. Aliás, vamos pegar o lunar, não, vamos pegar o solar, que é mais fácil de visualizar. O eclipse solar é mais fácil de visualizar a região de penumbra. Então aqui, quando a gente pega o eclipse solar, aqui, ó. Então observe o seguinte, eu tenho a minha fonte de luz aqui extensa, que é o Sol. O tamanho é bem considerável quando eu comparo com a Lua, né? E a Terra. Nós temos uma região aqui um pouquinho mais clara, tá? Uma sombra um pouco mais fraca, que é a região de penumbra. E tem um pontinho bem escuro aqui, ó, onde seria o meu eclipse, vamos dizer assim, eclipse total, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa imagem, para que fique mais fácil de vocês visualizarem isso aí. Se eu consigo dar um zoom aqui para poder fazer. Pronto, acho que eu consegui aqui. Vamos dar uma ampliada aqui. Vamos pegar essa figurinha aqui, trazer ela um pouquinho para cá e vamos expandir um pouquinho essa aqui. Pronto, aqui ficou mais fácil. Então aqui, olha só, essa região clara, mais clarinha aqui, ó, é a região de penumbra, que é onde acontece o eclipse parcial, tá? Vou até escrever aqui, ó, essa região aqui, ó, é a penumbra. No vermelho vai ficar meio ruim, né? Tá preto mesmo. Então aqui, ó, é a penumbra, onde acontece o eclipse parcial. E essa região aqui, ó, mais escura, tá? É a minha sombra, onde acontece o eclipse total. Então aqui, ó, tá? É a sombra da Lua. A penumbra é o eclipse parcial e a sombra da Lua é o eclipse total. Agora isso acontece quando a minha fonte de luz aqui, é o Sol, né, no caso, é extensa, o tamanho não pode ser desprezado. Aí eu vou ter esse tipo de situação aí acontecendo. A outra aplicação que nós temos é a câmera escura de orifício, né, que deu origem às câmeras fotográficas, né, as analógicas, né, porque as digitais já não funcionam mais assim. Então nós temos aqui, ó, a câmera escura de orifício. Bom, a câmera escura de orifício é nada mais nada menos do que uma caixa, né, um compartimento fechado, né, digamos assim. Vou tentar desenhar aqui uma de lado.
Então, tem aqui um compartimento. Tá? Na frente desse compartimento ele vai ter um pequeno orifíciozinho, né? Então ele vai ter um buraquinho aqui onde vai entrar a luz. Aqui eu exagerei um pouco, né? Vamos diminuir isso aqui. Pronto. Apesar que não adiantou muito, mas tudo bem. Vida que segue. Então diminuir aqui um pouquinho. E aí quando você coloca um objeto aqui na frente, ó, um objeto. Vai apresentar esse objeto com uma setinha aqui, ó. Objeto O. Então o que, que vai acontecer? A luz vai adentrar, a luz que esse objeto reflete, né, vai adentrar a minha câmara escura. Então vai vir um raio de luz para cá e outro raio de luz, ó, para cá. Então nesse lado de cá, ó, aqui, eu vou ter a formação da imagem desse meu objeto. Então aqui no fundo, né, do meu orifício, eu vou ter a imagem. Então aqui, ó, é a minha imagem. Imagem chamada de I, aqui o objeto, tá? Aqui eu tenho uma fendazinha aqui. Então as câmeras fotográficas antigas, elas funcionavam assim, elas eram uma caixa fechada. Aqui no fundo da caixa havia o filme, né? O filme que era feito por processo químico, uma abertura que quando você disparava ele controlava abria ou não. E a luz do objeto era refletida pelo objeto, ela adentrava a câmera, impregnava no filme e formava a imagem. Inclusive no teu olho a imagem é formada dessa forma, tá? A imagem no olho humano ela é formada assim. Você tem a imagem no fundo do olho. E ainda tem um detalhe, a imagem, se você observar o meu desenho, ela é de cabeça para baixo, tá? A imagem é formada de cabeça para baixo, dentro do olho. Só que existe um processo aí, não muito bem explicado pela ciência, que a imagem ela é desinvertida, tá? Então olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, o nosso olho também funciona como uma câmara escura de orifício. Tá aqui meu objeto, tá aqui o orifício, a luz entra, ela é concentrada, e aí ela é formada no fundo do olho aqui de cabeça para baixo. Só que existe um processo, né, feito no cérebro, que nos dá a sensação da imagem correta, né, de cabeça para cima, digamos assim. Tá? Esse é um processo que já foi comprovado cientificamente e só não é muito bem explicado como acontece, tá? Mas ela funciona dessa forma. E a outra aplicação que nós temos, a outra e última, né, é o que nós chamamos de ângulo visual. Então vamos lá, a última aplicação. Opa. Que é o ângulo visual. Bom, o ângulo visual é um ângulo sob o qual se observa um objeto e é delimitado pelos raios de luz provenientes das extremidades do objeto e que atingem os olhos do observador. Então vamos botar aqui, ó, vamos botar a definição completa. Então tá aqui, ó. Tá, então é o máximo de luz, né? Você tem os extremos do objeto aqui. A luz que esses extremos refletem, né, atinge os nossos olhos, forma um ângulo. Isso é um ângulo visual. Percebemos facilmente que quanto maior for a distância entre o observador e o objeto, menor vai ser esse ângulo visual. Agora, cuidado, o menor ângulo visual sobre o qual a visão humana ainda percebe dois pontos distintos, limite de acuidade é da ordem de 1 minuto, 1/60 do grau. Esse ângulo visual é muito importante. Toda imagem que é impressa, ela é impressa através de pontinhos, só que esses pontinhos são colocados bem próximos uns dos outros. Aí os nossos olhos, como o ângulo visual está muito estreito, nossos olhos interpretam como se fosse uma cor contínua. Por exemplo, essa árvore aqui, ó, tá? Ela seria pintada, né? Ela é pintada através de pontos. Ó. Tem um ponto verde aqui, outro verde aqui, outro verde aqui, outro verde aqui. Observe aqui entre esses pontinhos verdes que eu desenhei aqui, que eu estou desenhando aqui na tela, existe um espaço. Esse espaço aqui delimita o tom de verde que eu estou observando. Tá? Então aqui no caso eu coloquei uns espaços bem exagerados. Então dá para ver que é um verde, né? Como o espaço está muito exagerado, você consegue ver os pontilhados.
Mas se eu diminuísse os espaços aqui, ó, eu teria a sensação de um verde claro, um verde muito clarinho, um verde muito escuro. É assim que é feito. Então, quando a imagem é impressa pelas impressoras, ela não é impressa com tinta contínua, não. Ela é impressa através de pequenos pontos. Só que esses pontos são tão próximos uns dos outros que os nossos olhos muitas vezes não conseguem perceber esses pontos. E a gente tem a sensação, melhor, a falsa sensação de que a cor da imagem é contínua. Tá? Isso é um truque, até mesmo para economizar tinta nas impressões. Seja as impressões caseiras, seja as impressões que não são caseiras. Tá? Quando você observa a tela de um computador, até mesmo essa tela, ela é cheia de pontinhos. Tá? As telas de um computador, elas são medidas em dpi, dot per inch, né? Pontos por polegada. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Se eu pegar uma imagem, né, feita pela tela, ó, aliás, pegar impressa que dá a mesma coisa, nós temos essa configuração aqui, ó. Isso aqui é a ampliação de uma imagem. Quer dizer, quando você observa a imagem original, você não está observando as distâncias que há entre esses pontinhos aqui, ó, porque o ângulo visual é muito estreito aqui. Então te dá a sensação de uma cor contínua, mas na verdade não é uma cor contínua, tá? É assim que funciona. Bom, então vamos lá, vamos resolver uns exemplozinhos aqui para a gente começar a ver como é que a gente aplica agora na prática mesmo esses princípios aí da ótica que nós já vimos. Então, é bem simplesinho, é muita intuição até geométrica, tá? Então olha só, um edifício de altura H projeta no solo uma sombra de 20 metros. Então, para facilitar aqui meu entendimento, vamos desenhar alguma coisa aqui que simule esse edifício aí. Então tá aqui meu edifício de altura H, né? Então, aqui tá ele, até dar uma... Nossa, ficou feio demais isso aqui. Vamos tentar fazer direitinho aqui. Isso, agora ficou melhor de bom. Tá aqui o nosso edifício, beleza. Tá, então ele tem uma alturazinha aqui que foi chamado de Hzão. Então aqui tá a minha altura Hzão, que é a altura que vai daqui até aqui embaixo. Aí ele projeta no solo uma sombra de 20 metros. Então aqui no solo ele vai projetar uma sombra aqui, ó. Aqui minha sombra. E essa sombra tem 20 metros. No mesmo instante, uma pessoa toma uma haste, um bastão, um cabo de vassoura vertical de 0,20 metros e nota que a sombra dessa haste mede 0,40. Então uma pessoa pega lá uma haste, põe no chão, pá, tem que ser preto, a haste põe no chão e observa que essa haste faz uma sombra aqui, ó. Então essa haste, né, ela tem 0,20 metros, então 0,20 e forma uma sombra de 0,40. Os raios solares incidentes no prédio e na haste possuem a mesma inclinação, né? Isso é feito no mesmo momento. Então, se eu tomar um raio de luz aqui, por exemplo, do topo do edifício aqui, ó, ele vai atingir o topo da sombra, ao mesmo tempo que o topo da haste atinge o topo da sombra da haste, tá? Então, isso aqui acontece até porque a luz propaga em linha reta, né? E aí nós temos esse esqueminha. Se você observar agora aqui minha figura, eu tenho dois triângulos aí, ó. Tá? Eu tenho esse triângulozinho aqui, ó, que eu vou colocar aqui em laranja. E eu tenho esse outro triângulo pequenininho aqui, ó, em vermelho. Esses dois triângulos, eles são semelhantes entre si. Então eu posso montar a seguinte proporção, ó. Eu posso escrever aqui Hzão, essa altura aqui, está para 20 metros. Assim como essa altura aqui do minha haste, que é 0,20. Está para a distância da sombra, que é 0,4. Pronto, agora é só resolver isso aqui, ó. Então a altura H do meu edifício vai ser 20 vezes 0,20 dividido por 0,4. Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar 10 metros, né? Se eu for resolver essa conta aqui, dá 10 metros. Então meu edifício tem 10 metros, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui agora, ó.
pegar um exemplo 2 aqui. Ela tem um desenho também. Deixa eu terminar de pegar todo aqui. Então aqui o segundo exemplo. Eu tenho uma câmera sanfonada escura de orifício. Ela produz uma imagem de 5 centímetros de tamanho quando o objeto O dista D do orifício da câmera. Então a situação que eu tenho é essa daqui, ó. A situação inicial que eu tenho é essa daqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo. Então meu objeto O está aqui. Ele dista, ele está a uma distância D da minha câmera escura, né? E aí ele tem uma altura O e a câmera tem uma largura L. Então nessa situação aqui, ó, nessa primeira situação aqui, o que, que vai acontecer? Eu também tenho dois triângulos aqui, ó. Tem esse triângulozinho aqui, ó, que eu vou colocar aqui em vermelho. E tem esse triângulo aqui, ó, em laranja, ó. Então, na primeira situação, vou botar aqui do ladinho. Primeira situação, eu posso colocar, ó, a altura do objeto dividido pela distância, já que esses dois triângulos são semelhantes, né? Então, eu posso escrever O sobre D é igual o tamanho da imagem, que está aqui, a imagem está aqui, ó, é I dividido pela largura da câmera. Então, eu vou ter a altura da imagem dividido pela largura da câmera. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Se o objeto for colocado a uma distância 2D do orifício, quer dizer, essa distância aqui ela vai aumentar para 2D, e a largura L da câmera for reduzida à metade, ou seja, essa largura aqui vai ficar L sobre 2, quanto medirá a imagem? Agora eu tenho uma segunda situação, mas os dois triângulos continuam sendo os mesmos, só vai mudar os valores. Então vai ficar com O dividido por 2D, que é igual a imagem I dividido por L sobre 2, ó. Tá? Então vamos dar uma arrumadinha aqui, ó, nessa equaçãozinha aqui. Nessa segunda equação aqui, ó, eu posso escrever ela assim, ó. Eu posso fazer O sobre D igual, pega esse 2 que está dividindo, passo para cá multiplicando. Vai ficar 2i. Aí aqui eu tenho a divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar, ó, O sobre D, que é igual a 4i sobre L, né? 4i sobre L. Então vamos lá, ó, tentar. Bom, O sobre D é I sobre L, né? I sobre L. Então vamos ver o que eu posso fazer aqui agora. Vamos substituir aqui os valores. Ele me disse que a imagem tem 5 centímetros, né? Então aqui eu posso escrever bem aqui já, ó, O sobre D é igual a 5 sobre L, né? Na primeira situação. Depois que você aumentou a distância do objeto, afastou o objeto da câmera e encolheu ela, a imagem aqui vai mudar. Ela não vai ter mais 5 centímetros. Ela vai mudar o seu tamanho. Então, se O sobre D é 5 sobre L e O sobre D também é 4i sobre L, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever aqui 5 sobre L é igual a 4i sobre L. Ó, veja que eu posso pegar a equação 1 e a equação 2 e resolver. Então, aqui é uma divisão, tudo é uma igualdade, então esse L vai embora com esse L. Então, a minha imagem I, ó, vai ser 5 dividido por 4, né? Ou seja, vai ser 1,20 alguma coisa. Vai ser 1,25 centímetros. Então, se eu aumentar a distância do objeto até minha câmera escura, né, 2 vezes e encolher a câmera, né, a metade, a minha imagem ela vai reduzir, ó, de 5 centímetros ela cai para 1,25 centímetros. Veja que não é difícil, nós estamos usando aqui semelhante de triângulo. A única coisa de física que tem aqui na ótica é o fato daquelas propriedades que nós dizemos anteriormente lá, a luz se propaga em linha reta, o raio de luz a reversibilidade dos raios de luz,
É só isso que tem de física. O resto é toda aquela geometria que vocês viram, né? Pelo menos eu espero que tenham visto na oitava, no sétimo, oitava, nono ano, por aí assim, tá? E a matemática é a matemática mais simples possível. Bom, vamos parar por aqui. Já tem muita informação. Depois a gente vai resolver um pouco mais de exemplos, ok? Então, bye bye.